Fala, primeira série, como é que vocês estão? Saudade de vocês. Não vejo a hora dessa aula voltar logo, para a gente poder bater um papo melhor, fazer um negócio mais dinâmico, né, e tal. Mas eu resolvi gravar esse vídeo aqui bem curtinho. Primeiro, pra vocês verem que eu continuo maravilhoso e lindo. E segundo, para a gente falar um pouquinho sobre geologia, né? Eu pedi que vocês dessem uma olhada em umas páginas do nosso Bernoulli, que vocês fizessem algumas questões, uma síntese, mapa mental. Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Eu vou fazer alguns vídeos curtos aí durante a semana que eu tenho certeza que poderá vai, né, auxiliar bastante todos vocês aí. E no mais, continuo à disposição, né, com as dúvidas pelo e-mail, caso alguém necessite, tá? Alguns já me mandaram muitas atividades, já me mandaram coisas, é só me falar, tá bom? Depois e vou fazer outros vídeos também fazendo a correção disso tudo. Bom, capítulo 2 da nossa frente A, né, noções de geologia. Geologia, noções. Mas o que será que é geologia? Já pararam para pensar nisso? Geografia a gente sabe, né? A transformação do espaço, né? As relações do homem, né? Transformando o espaço natural numa paisagem geográfica. Mas como será que funciona a geologia? Tá? Pessoal, geologia é a ciência que vai estudar, né? Deixa eu passar aqui o slide para vocês verem, é a ciência que vai estudar o que? A origem, a história e a estrutura da Terra. Mas ela não vai estudar a estrutura, a origem da Terra, igual o historiador, ele analisa, né? Tipo, a modificação que o homem fez ao longo da história, o desenvolvimento das técnicas, aquela coisa toda, não. A geologia vai se preocupar para explicar a história do planeta, ela vai analisar as rochas. Como que essas rochas se formaram, os processos, as forças que atuaram nessas rochas, né, e as modificaram, é claro, que a geologia vai entender como o nosso planeta funciona e como o nosso planeta surgiu e como é que nós estamos hoje, tá bom? Então ela é fundamental para as sociedades, ela é fundamental para as outras disciplinas, já que ela explica a origem, né, do nosso planeta aí. Lembrando, a partir da análise das rochas, o registro das rochas. Nós vamos ver em algumas aulas para frente que eu vou trabalhar rochas com vocês, tipos de rochas, o ciclo, como que elas surgiram, esse tipo de coisa. Mas primeiro vamos falar um pouquinho aqui, já que eu vou estudar a estrutura do planeta, né? Já que a geologia pensa na estrutura do planeta, vamos começar então a imaginar isso, né? O que tem no nosso planeta, tá? Então, olha só, o nosso planeta surgiu aí há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Isso não é segredo para nenhum de nós, né? Ele surgiu aí com a concentração de nuvens e poeiras, de gases, a partir da explosão lá do chamado Big Bang, né? Uma teoria da grande explosão, onde toda a matéria do universo estava concentrada em um ponto só de grande estabilidade quântica. Quando ela explodiu, espalhou essas partículas para vários outros lugares e a partir disso nós tivemos aí a formação das galáxias, dos planetas, enfim, não preciso entrar nessa parte de astronomia. Apesar que vou trabalhar um pouquinho de astronomia com vocês, só lembrando aqui que eu e a professora Nayade estamos com vocês na OBA, né, na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Então nós vamos ter algumas aulas aí para trabalhar com isso, mas não precisamos detalhar agora. Então, a partir dessa concentração de nuvem de poeiras e gases, vocês concordam que diferentes materiais estavam constituindo essa poeira e gases? Diferentes materiais constituíam esses elementos e materiais que tinham densidades completamente diferentes. Então, quando que essa poeira começou a juntar, os materiais mais densos eles foram para o meio dessa poeira, né, dessa nuvem, e aqueles menos densos estavam fora. Nós vamos ver que isso vai dar origem às camadas internas do planeta,
Mas vamos lá, vamos chegar lá já. Tá bom? Olha só, então, a Terra surgiu há 4,6 bilhões de anos pela concentração de uma nuvem de poeira e gases. Isso aí é legal, isso é fácil saber. Então, a imagem bonita aqui é mais ou menos isso aqui. Tá? Então, olha só, eu acabei de falar isso aqui, ó, diferentes materiais de diferentes densidades deram origem às camadas internas do planeta. À medida que, olha, ele foi sendo bombardeado, ele foi agregando pequenas partículas, os gases, essa poeira, e foi consolidando o que hoje a gente conhece a Terra, o material mais denso ele foi para o meio, foi lá para o fundo do planeta, e aquele menos denso ficou nas camadas superiores aqui, e isso vai dar origem à estrutura interna, aquilo que a gente já ouviu falar na crosta terrestre, esse tipo de coisa. Mas calma lá que nós vamos chegar lá também, tá bom? Então, olha só, vamos entender um pouquinho da estrutura interna da Terra aqui. Eu sei que a distância da superfície do planeta até o centro da Terra, até o meio, é de aproximadamente. Lembra que é uma teoria, ninguém nunca chegou lá, hein? Tem como chegar lá não, só nos filmes. Né? A distância é aproximada de 6.378 quilômetros. E o engraçado é que eles perceberam que quanto mais fundo, mais quente. O planeta não era uma bola de fogo incandescente e ele foi se resfriando ao longo dos seus bilhões de anos. Né? Mas ele não se resfriou por completo, porque o interior do planeta ainda continua quente. O que resfriou é só essa camadinha que a gente vive aí, que nós vamos chamar de crosta terrestre. É como se fosse a casquinha do ovo, a casca da maçã. Mas nós vamos estudar isso daqui a pouco com mais ênfase. E aí, olha o tamanho da distância, que a distância é enorme, né, da superfície até o centro do planeta. E aí, na época da Guerra Fria, quando a gente vivia aquela disputa ideológica, política, militar entre os Estados Unidos, que representava o capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que representava o socialismo, eles ficavam naquela disputa, qual vai ter o melhor sistema econômico, o sistema político, o sistema militar, qual vai ter o melhor sistema espacial, quem vai ter os melhores cientistas, quem vai ter os melhores jogadores de xadrez, os melhores esportistas. E uma das coisas que a União das Repúblicas Socialistas fez, os soviéticos, foi tentar entender o interior do planeta. E eles começaram a cavar no interior do planeta. E aí, que tá, eles começaram a perfurar. E desses 6.378 quilômetros aqui, vocês acham que eles conseguiram perfurar quanto mais ou menos? Vocês acham que foi muito ou pouco? Né? Foi pouquíssimo. Até hoje, o máximo que nós conseguimos perfurar, e foram os soviéticos, foi 13 quilômetros só da crosta terrestre. É muito pouco, né? Dentro de 6.378 quilômetros. Então, toda a análise nossa da estrutura interna do planeta, ela vem de observação, tá? De uma observação de teorias. Né? São quase que comprovadas, tá? Mas são teorias, ninguém chegou lá para poder verificar de fato. Então, à medida que os soviéticos eles começaram a cavar esse buraco, que chegou até 13 quilômetros, eles perceberam que primeiro a temperatura ia aumentando da superfície para o fundo. E quando eles estavam chegando a 12 km por hora, a temperatura já estava em mais de 200 graus. Então não existe equipamento, broca, que desse conta disso, sem contar a pressão que estava enorme nesse buraco. Vocês sabem que é pressão, né? A pressão é como se fosse o peso do ar, o peso de um fluido sobre as nossas cabeças. Se você no mar, por exemplo, se você for lá para o fundo do mar, o peso do mar, né, da água ali, mais da atmosfera em cima, ele te esmaga. Por isso que não tem como ir a grandes profundidades no oceano. Então, na crosta terrestre, quando foi chegando a 13 quilômetros, 12 quilômetros que os soviéticos estavam cavando, perfurando, a pressão aumentou demais junto com a temperatura. E aí não tinha broca, não tinha equipamento que conseguisse perfurar aquilo. E aí eles pararam a perfuração. Alguns anos depois, eles falaram, não vamos perder esse buraco aí, vamos continuar os nossos estudos. E eles foram lá nesse buraco e começaram a emitir ondas, parecendo aquelas ondas de sonar, aquela coisa toda no buraco. E eles foram vendo o comportamento daquelas ondas, a propagação daquelas ondas,
a partir do buraco em direção ao interior do planeta. E à medida que essa onda foi se propagando, ela foi tendo lá uma determinada velocidade, quando atingiu mais ou menos 50 km por hora, ela sofreu um processo, essa onda chamada de refração. Refração é quando uma onda sofre um desvio, ela sofre uma curva, ela muda a sua forma ali. E toda onda, quando sofre uma refração, significa que ela mudou de um estado para o outro, de um estado físico para o outro, de um estado sólido, por exemplo, para o líquido. Olha que viagem. Quando eles emitiram as ondas, ela foi descendo de um jeito. Quando chegou 50 km mais ou menos, ela começou a mudar o seu formato, o seu padrão, que ela sofreu uma refração, eles perceberam que mudou o estado físico ali, do sólido, da crosta terrestre, para algo que era líquido. Então eles perceberam que a partir de 50 km no interior do planeta, nós tínhamos algo que era líquido. Olha como é que foi constituindo aí as camadas da Terra. E eles continuaram emitindo essa onda. E essa onda foi descendo, foi descendo, foi descendo. E à medida que ela foi descendo, né, quando ela atingiu aí mais ou menos 3.000 quilômetros de profundidade, ela sofreu uma nova refração. E agora o comportamento dela é o mesmo que se tivesse uma parte sólida. E aí eles definiram o seguinte, que a partir dos movimentos de refração das ondas que foram emitidas num buraco que os soviéticos fizeram para tentar descobrir como é o interior do planeta, eles perceberam que a Terra tem 3 camadas básicas. Então, essas são as camadas da Terra. Uma camada sólida, uma líquida, que nós vamos ver que é meio pastosa, e outra sólida de novo, que é o núcleo. Mas vamos entender, calma que nós vamos falar um pouquinho melhor sobre elas, tá? Então, espero que tenham entendido até agora. Vamos lá. Quando eles fizeram esse movimento, essa refração, quando eles emitiram essas ondas no interior do planeta, eles perceberam que essa parte líquida que vinha após a crosta terrestre, ela estava em constante movimento. Esse movimento dessa parte líquida que é abaixo da crosta terrestre, né, é chamado de corrente de convecção. Eu ainda não vou dar detalhes para vocês não, mas a partir dessas correntes de convecção, aqui é só um spoiler das próximas aulas, é que nós vamos ter todo o movimento dos continentes. É por isso que os continentes estão em eterno movimento. Antes era tudo junto, separou, vai ficar tudo junto depois. E a partir desse movimento aqui que vai dar origem ao choque das placas tectônicas, ou quando elas vão separar. Tá? Então, olha quantos estudos nós conseguimos concluir só a partir dessa análise das ondas que foram emitidas nesse buraco. A partir da refração dela, permitiu a gente chegar a várias conclusões. Primeiro que a Terra tem 3 camadas. Que essa segunda camada aqui, essa parte líquida, está em constante movimento, que é chamado de movimento de convecção. E esse movimento de convecção é que vai dar movimento aos continentes, às placas tectônicas. Deixa isso para outra aula. Vamos ver aqui. Então, as camadas da Terra. Ela é composta pela crosta terrestre, pelo manto e pelo núcleo. A gente pode ainda dividir, né, as camadas da Terra por 2 modelos básicos. Tá? Um modelo que é chamado de modelo estático da Terra. É quando eu vou analisar as propriedades químicas que compõem cada uma dessas camadas aqui. E outra é quando eu vou estudar o modelo dinâmico, quando eu vou pensar aqui nas propriedades físicas, ou como se dão as forças aqui, se é sólido, se é líquido, se é pastoso ou não. Tá? Esses são os 2 tipos de análise de camadas da Terra. Eu vou ensinar para vocês, para não ficar confuso, os 2 jeitos como sendo um só. Tá? Para vocês não ficarem perdidos aí. Então a Terra ela é composta aí pela crosta terrestre, que também é chamada de litosfera. Lito quer dizer rocha, tá bom? Então litosfera, que é a parte onde nós vivemos, que é a parte sólida do planeta. Nós temos essa parte líquida, meio pastosa, meio plástica, porque ela não é líquida igual uma água, por exemplo. Sabe? Ela é líquida como se fosse um barro. Sabe? Quando você vai juntando na terra ali a água fica aquele negócio barrento, meio plástico, meio pastoso, tá? Como se fosse um doce de leite. Então é o manto.
é onde ocorrem as correntes de convecção. E eu tenho um núcleo, né? E o núcleo ele pode ser aí dividido em duas partes, núcleo interno e núcleo externo. O manto também pode ser dividido em duas partes, manto inferior e manto superior. E a crosta terrestre também pode ser dividida em duas partes, crosta oceânica e crosta continental. Isso tudo eu estou falando, esses dois nomes, porque eu estou ensinando para vocês aqui os dois modelos ao mesmo tempo. Mas o importante é você saber que a Terra tem 3 camadas, tá bom? Crosta terrestre, manto, núcleo. Ok? Agora olha que interessante aqui. A partir da superfície terrestre aqui, pela análise do material que compõe aqui, olha, né, cada camadinha da Terra aqui, ela pode receber algum nome especial aí. O núcleo pode ser chamado pelo material químico que ele tem, o manto também pode ser chamado pelo material químico que ele tem e a crosta também. Vamos ver daqui a pouco, tá? Olha só, a ele aqui. O núcleo da Terra também pode ser conhecido como NIF. Por que ele é conhecido como NIF? Porque ele tem uma concentração química alta de níquel e ferro. O manto, aquela camada pastosa, ele pode ser conhecido também como cima, porque ele tem aqui silício e magnésio. A crosta continental, a parte dos continentes, pode ser conhecida como cial. Por quê? Qual o composto químico que ela tem lá em abundância? Silício e o alumínio. A crosta oceânica, né, a parte do fundo dos oceanos, ele é composto basicamente de qual material químico? Cima, silício e magnésio. Tá? Então olha como é que nós estamos estudando os dois modelos aqui das camadas da Terra de um jeito só e de forma mais fácil. Pelo menos eu estou achando que está mais fácil, né? Na apostila dá de um jeitinho mais difícil, a gente custa entender. O núcleo, pessoal, níquel e ferro. A concentração de ferro é tão grande no núcleo, tão grande, que é isso aqui que dá origem ao campo eletromagnético do planeta. É por isso que a bússola se orienta aqui, por causa dessa concentração enorme de ferro aqui. O núcleo do planeta, eu mostrei para vocês, aí não é núcleo interno e núcleo externo. O núcleo interno dele, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui o slide para vocês verem. Aqui, o núcleo interno ele é sólido, o núcleo externo ele é líquido. Olha que doideira. Quando o planeta estava sendo formado, esse núcleo interno aqui, ele entrou em movimento e ele tem uma rotação igual à Terra. A Terra não gira em torno do seu próprio eixo, o núcleo interno também. E esse movimento dessa concentração alta de ferro aqui em volta de uma concentração também de ferro aqui mais líquido é que vai gerar o campo eletromagnético do planeta, que é extremamente importante para a manutenção da nossa vida. Né? Vamos passar o slide aqui de novo. Bom, acho que entenderam, né? Essa parte não está difícil, não. Lembra que eu falei com vocês que os soviéticos emitiram as ondas e elas foram descendo para o interior do planeta e sofreram a refração, ou seja, o desvio? Onde essas ondas sofreram esses desvios, elas receberam um nome especial, que é descontinuidade. Olha quais descontinuidades eu quero que vocês saibam aqui. Olha só, eles emitiram as ondas aqui na superfície terrestre. Aí ela sofreu a primeira refração dela aqui, Ela sofreu a primeira curva dela, o primeiro desvio dela. Essa primeira refração que a onda se viu aqui é chamada de descontinuidade de Mohorovicic, ou só descontinuidade de Moro, que é o que? É quando descobriu-se que essa parte era a crosta e aqui tinha início ao manto, a divisão da crosta terrestre com o manto. Aí eles continuaram emitindo ondas eletromagnéticas. Continuaram emitindo ondas aqui. E aí ela sofreu uma nova refração aqui embaixo, quando chegou no núcleo, porque aqui era pastoso, olha, vamos lá, aqui era sólido, aqui era pastoso, ela tinha um comportamento diferente, ela veio descendo. Quando chegou aqui no núcleo externo, ele é líquido, ela sofreu uma nova refração. Neste local que ela sofreu uma nova refração, eles viram que mudava a camada da Terra, saía do pastoso e vinha para um trem completamente líquido. Descontinuidade de Gutenberg.
tá? Eles continuaram emitindo as ondas e viram que ela saía de algo líquido para algo sólido dentro do núcleo. Descontinuidade de Lehmann. Tá? É só isso que eu quero que vocês saibam inicialmente sobre a estrutura interna do planeta. Espero que tenha ficado fácil. Eu acabei que falei muito, né? Tem mais de 20 minutos ali, eu não consigo parar de falar. Espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado fácil. Qualquer coisa eu estou à disposição pelo e-mail. Não deixem de fazer os exercícios. Na próxima aula eu volto corrigindo alguns, tá bom? Até a próxima. Estou com saudade de vocês.